ações emergenciais. Há pouco tempo teve a visita do presidente americano Obama. Ele pousou no aeroporto do Galeão, foi de helicóptero para o estádio do Flamengo, que é na Zona Sul, na Gávea, e se deslocou até um hotel que é o Copacabana Palace. Então é uma região que naquele momento não estava preparada para isso, naquele horário. Então toda a força policial, todo o trânsito se posicionou com antecedência para fazer com que não houvesse, digamos, maiores interrupções na operação da cidade, né? E na segurança dele, na garantia de segurança do presidente americano. Então, já houveram várias experiências práticas que mostrou-se extremamente eficaz a atuação do centro de operações. Eu vi esse centro de operação só por notícia e também num evento onde foi mostrado, e é um centro muito bem equipado, com as pessoas monitorando e tomando ações. Quer dizer, é muito interessante a gente ver que os órgãos públicos se organizaram em torno dessa tecnologia toda para que se fizesse como o próprio prefeito chamou. Ele não é um prefeito, ele é o síndico da cidade, né? Então é muito interessante isso, porque a aplicação disso no Rio, e você confirmou eu tinha essa informação também, que é o mais completo do mundo, né? Então o Rio de Janeiro passou a ser a cidade que tem o mais completo centro de operação, usando tecnologia, acho que a maior parte aí da IBM, aonde a cidade toda está monitorada e pode tomar ações, né, em tempo real, e que faça que isso traga para a população, para a sociedade, realmente um benefício para a sociedade. Então isso é maravilhoso. A gente parece inacreditável, né? Parece que quando a gente fala não é muito materializado, né? Mas é verdade. E isso com certeza vai acontecer daqui a pouco para todas as cidades, vai ser uma coisa comum, e a gente acredita que possa melhorar muito mesmo a nossa vida, que está ficando cada dia mais gente, é mais carro, é mais tudo, né? Miriam, você falou uma coisa, desculpe até interromper, claro, mas achei que seria interessante comentar, né? As cidades estão crescendo muito rápido, né? A população do mundo está crescendo muito rápido. Se a gente fizer um gráfico, nós vamos ver uma coisa muito interessante. A Terra alcançou seu primeiro bilhão de habitantes em mais ou menos 1850. Então levou dezenas de milhares de anos até o primeiro homem andar na Terra, homem ou mulher, né? Primeiro ser humano, até chegar a 1 bilhão. E de 1850 para cá, mais ou menos 150 anos, saímos de 1 para 7 bilhões. Então, um crescimento, se a gente vê um gráfico, é um crescimento abrupto. E a maior parte disso nas cidades. E nos países em desenvolvimento, nos países emergentes, você tem o grande desafio de montar uma infraestrutura que durante muitos anos, muitas décadas, não acompanhou esse crescimento. Daí o trânsito desordenado na maioria das cidades. São Paulo, Curitiba até está melhor, é uma das cidades mais exemplares do mundo em termos de gestão, mas se a gente vai ao Nordeste, Fortaleza, Recife, um crescimento muito rápido, e estamos, todos os governos têm que correr atrás do prejuízo, porque são décadas e décadas, né, de pouca atenção realmente ao planejamento das cidades. Você tem casos positivos, como do Rio de Janeiro, como Curitiba, que são projetos interessantes, olhando já 20, 30 anos à frente. Mas essa questão ela pode ser resolvida sim, porque a tecnologia hoje está cada vez mais barata. Você tem a condição, e aí integrando com as outras tecnologias que nós falamos, né? Nós falamos de sensores, da internet das coisas, mas um simples equipamento como um celular ou um smartphone permite que você, como cidadão, colabore, identifique, tire uma fotografia e agilize o processo, né? Você consegue mandar uma mensagem para alguma
para um órgão público dizendo que está acontecendo alguma coisa. E o órgão público consegue mandar uma mensagem, por exemplo, via Twitter, dizendo que a situação está complicada no trânsito e que você deve pegar um caminho alternativo. Ou seja, a população, a sociedade acaba interagindo colaborativamente com o próprio governo, a cidade, tudo por causa dessa tecnologia que nós temos hoje. A gente tem que olhar que a sociedade é composta de governo, mas de cidadãos e empresas. Quer dizer, todo esse conjunto tem que estar trabalhando em harmonia. Então, eu como cidadão, eu quero participar, eu quero chegar e dizer, olha, tem alguma coisa errada acontecendo, está aqui uma foto do lixo que deveria ter sido recolhido, mandar isso para um órgão público, o órgão público tomar uma ação corretiva e preventiva, evitar que isso aconteça. Então, eu me sinto participativo e colaborativo, e o governo passa a ter também o cidadão não apenas cobrando, mas fazendo o papel dele também. E as empresas, obviamente, têm o seu papel importantíssimo nesse contexto. E eu acho que essas tecnologias hoje permitem isso. A gente vê muitas experiências interessantes já acontecendo, por exemplo, em Londres, você tem um projeto funcionando, que é Fix My Street, que você vê um buraco numa rua, coisa rara de acontecer em Londres, mas vê um buraco numa rua, tira uma foto, manda para a administração pública de Londres e abre um protocolo automaticamente e você pode acompanhar quando é que... Ali diz, olha, o seu pedido vai ser atendido no dia tal, a tantas horas, e realmente é feito. E se não for, você consegue interagir. É claro que Londres tem aí muitos anos à nossa frente, né, de organização, quer dizer, eles construíram o metrô quando a gente ainda não tinha metrô. Então, essa é uma diferença entre os países emergentes e os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos estão modernizando sua infraestrutura e nós estamos criando a nossa infraestrutura. Então, também não dá para pegar uma solução desenvolvida para Copenhagen ou Frankfurt, na Alemanha, e trazer para uma cidade brasileira. A nossa cultura é diferente, as características são diferentes, o modelo socioeconômico é diferente. A prefeitura, digamos, de uma cidade brasileira não tem o mesmo orçamento de uma prefeitura de Paris ou prefeitura de Frankfurt. Então a gente tem que estar muito dentro da realidade. É possível fazer muita coisa? O Rio de Janeiro demonstra isso. É possível um país como o Brasil, um país emergente, ter um centro de operações sem paralelo no mundo. Eventualmente, outros países vão fazer isso e outras cidades brasileiras deveriam começar a olhar isso. Talvez não fazendo tão amplo quanto o Rio de Janeiro no seu primeiro momento, mas olhando o que é mais prioritário. Talvez seja a segurança em algumas cidades. Segurança e trânsito, eu acredito, sejam dois problemas hoje que afetam a maioria das nossas cidades. E tem uma relação muito grande entre as duas. Um trânsito congestionado facilita assaltos, né? Então, se você melhora o trânsito, de alguma forma você consegue reduzir o problema de insegurança. E as câmeras conseguem não só melhorar o trânsito, que estão visualizando o que está acontecendo em tempo real, mas também conseguem monitorar eventuais ocorrências de problemas de segurança. No Rio de Janeiro, o projeto prevê que dentro até as Olimpíadas, com certeza, os ônibus também vão ter câmeras. Então você vai conseguir do central de operações monitorar o que está acontecendo no ônibus. Então isso vai elevar significativamente o nível de segurança e a percepção de segurança, que é uma coisa muito importante para a sociedade. Falando nesse assunto de ônibus, né, já tem um piloto em São Paulo que segue o mesmo modelo que já existe em Helsinki há muito tempo, muitos anos, onde você, através do celular, vai receber um SMS dizendo qual é o ônibus que está mais próximo do ponto onde você está e que você é um usuário daquele ônibus. Então você vai saber precisamente em quantos minutos aquele ônibus vai passar, e você então pode estar se dirigindo ao ponto, ou mesmo que esteja no ponto, já saber quanto tempo você vai esperar por esse ônibus. Então, quer dizer, uma coisa muito interessante aqui da nossa área de tecnologia, né, que nos deixa bastante felizes, é ver que
há 20 anos atrás, a gente não poderia imaginar, sequer imaginar, o que está acontecendo hoje, né? E quando se falava de informática, que esse era o termo, né, que se usava, hoje a gente fala de TI, né? Mas é tudo, né, a mesma coisa, é tecnologia. Agora, o mais interessante é isso. O uso dessa tecnologia que a gente só tinha nas empresas por um bom período de tempo, ela passou a fazer parte da nossa vida pessoal, passou a fazer parte da nossa casa, ela faz parte da escola, faz parte da educação, faz parte da cidade, faz parte do governo. Então, quer dizer, essa tecnologia ela permeou tudo e todos, não tem volta, muito pelo contrário, quer dizer, o que você disse, o que a gente fala para 2012 vai ser para 2013, 14, 15 e assim por diante, porque ela só na verdade está crescendo, evoluindo e trazendo os benefícios que a gente não conseguiria prever que fossem tão importantes para a sociedade e, claro, para resolver problemas que com certeza essa tecnologia vai nos ajudar. Segurança, como você falou, né? Quer dizer, a enchente, a meteorologia que você já consegue prever com antecedência. Quer dizer, olha como o mundo acaba se beneficiando dessa coisa que muito tempo ficou só dentro da empresa, ficou sendo uma caixa preta lá, utilizado por alguns, que o pessoal chamava de nerds, né? Quer dizer, então isso acabou virando uma coisa em benefício da sociedade. Então eu acho que é muito bom para nós, né, que estamos nesse mercado há algum tempo, ver como essa tecnologia está ajudando o mundo, né? Esse mundo globalizado, esse mundo da internet, esse mundo com tantas facilidades que às vezes quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de empresas pesquisando o perfil do seu cliente, do usuário, etc., tem muita gente que me diz assim, nossa, que medo, né? Que medo, porque agora todo mundo vai saber quem sou eu, né? Então, aquela coisa que antigamente, não, eu quero ser visto, né? Eu quero aparecer. Agora a gente daqui a pouco vai falar, olha, eu não quero que saibam mais de mim, nem o que eu estou usando. Mas isso é muito interessante porque realmente muda a visão, muda a perspectiva também dos negócios, muda a perspectiva da educação, né? Nos leva para patamares que a gente realmente precisa, né, evoluir. Eu vou aproveitar para fazer só um parênteses e responder algumas perguntas que estão chegando. O Felipe nos diz: parabéns, Miriam, pelo programa e assunto abordado. Sempre é bom falar de evolução e novidades para a melhoria da humanidade. Olha que o Felipe entendeu aqui perfeitamente o que nós estamos falando, porque é um assunto que, embora possa parecer técnico, ele já não é. Ele passou a ser entendido pela sociedade. Está próximo, muito próximo da sociedade. A tecnologia hoje, como você disse, né, está permeando tudo, né? E é muito interessante quando um profissional que trabalha na área, vê como resultado a qualidade de vida, digamos, do cidadão de uma cidade, né? Nós falamos do centro de operações. Imagine você também usando tecnologias como hoje já existem, por exemplo, para detecção de tsunamis, né? São um conjunto de boias porque em alto mar você não nota um tsunami, porque é a elevação de poucos centímetros. Ao chegar próximo do litoral, que aquela massa toda se transforma como se fosse uma imensa maré, com uma força irresistível. Mas em alto mar não dá nem com satélite você observar. Então, uma rede de sensores que detectam que houve uma elevação de alguns centímetros e todos eles identificam a mesma coisa e conseguem passar essa informação. A previsão de erupção em vulcão, que é geralmente precedido por pequenos tremores que podem ser sentidos pelos sensores. Quer dizer, então a gente começa a olhar essas coisas de uma outra visão. E é importante também, né, essa questão que
começa a ver, quando a gente pega um smartphone, a gente coloca tantos sensores nele, que eles podem, como tem experiências, por exemplo, começarem a medir o grau de poluição atmosférica. Então, você, com esse grau de poluição atmosférica, você, através da localização dele, que você localiza cada um, eu consigo ter, de uma maneira muito mais ampla, como é que está digamos, as condições ambientais de uma determinada cidade. Porque cada grande cidade cria um microclima diferente. A cidade de São Paulo tem até microclimas diferentes. O centro de São Paulo é diferente, por exemplo, da região do Morumbi. É muito grande. Então, isso vai trazer um benefício muito grande. Então, quando nós vemos a tecnologia ela trazendo benefício para a sociedade, é uma coisa fantástica. E tem uma experiência também muito positiva, que é o projeto que a IBM tem colocado já colocou em funcionamento já há alguns anos, que é o World Community Grid. O World Community Grid é o seguinte: você tem uma série de pesquisas que podem ser feitas, mas que não despertam muito interesse. Por exemplo, uma doença tropical como dengue, malária, de maneira geral não há muito interesse em pesquisar sobre essas doenças, porque geralmente são para países pobres, então não vai gerar receita, e o investimento em pesquisa é muito alto dos laboratórios. Então a ideia é que você consiga tratar esse imenso volume de dados, não no supercomputador, mas criando um supercomputador virtual que aproveitando o tempo ocioso dos computadores. Então, quando você tem um laptop, por exemplo, um desktop, e imaginemos que ainda vamos ter desktop durante alguns anos, digamos que durante o tempo que você está tomando café, ou você está olhando uma tela de PowerPoint, ele está parado, o processador não faz nada. Então, ele pode estar ajudando nos cálculos para a cura ou identificação de drogas que vão ajudar a cura de uma doença. E é um processo muito interessante. Você passa a ser um cidadão pesquisador, ou um pesquisador, ou um cientista cidadão. Então, o World Community Grid é uma experiência que tem dado certo. O Brasil já participou e teve aprovado um projeto da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e hoje tem diversos projetos em andamento: pesquisa malária, drogas contra a malária, dengue, equipamentos ou componentes que façam que o filtro seja mais adequado para filtrar água e gerar água potável, que a água potável é um recurso escasso. Provavelmente diz-se que guerras no futuro serão disputadas, disputa pela água. Então, você conseguir identificar melhores componentes para filtrar água, quer dizer, então são pesquisas muito interessantes. E o obrigatório do World Community Grid é que a pesquisa ela tem que ser feita por um centro acadêmico. A IBM ajuda a dividir esse volume de dados em pedaços pequenos, e os computadores são de voluntários. Eu, por exemplo, ajudo diversas pesquisas, qualquer um. Entrar no World Community Grid, é um site, fazer o download do programa, não tem risco nenhum para o seu computador. Eu colaboro em algumas pesquisas, e o resultado disso ele tem que ser disponibilizado ao público, não pode ser privatizado. Quer dizer, o resultado da pesquisa tem que ser aberta à sociedade. Então é muito interessante. É uma maneira da tecnologia hoje está contribuindo de forma decisiva para a qualidade de vida, né? Então a gente vê esses exemplos, coisas simples, né? No estacionamento e congestionamento e busca por vaga é um dos grandes problemas de congestionamento. Então você já viu alguns shoppings com aquela luzinha verde, tem um sensor dizendo que aquele local está vago. Então você vai rapidamente, você entra ali naquela fila de carros, ali tem uma vaga. Antes você tinha que percorria aquela fila, depois percorria outra fila, e aquele monte de carros atrás. Então, a qualidade de vida melhora usando a tecnologia. Exatamente. E é muito legal você participar desses projetos, você vê palpável, de forma tangível, que você está contribuindo para fazer uma vida melhor, tornar a sociedade melhor. E é isso melhor que a sociedade entende quando ela usa. Exato. Aí ela entende para que serve essa tecnologia que a gente tanto fala, porque são muitas... A nossa linguagem tecnológica é muito diferente e não é fácil de absorver por todo mundo, como a linguagem também de um advogado, como a linguagem de um engenheiro, e a gente acaba falando às vezes muito tecniquez e fica difícil explicar. Na prática, esse uso faz com que
todo cidadão consiga compreender o que é. Eu queria tocar no ponto, voltar no primeiro assunto, que é cloud, que muita gente, eu acho que vale a pena a gente discursar um pouco mais sobre cloud, porque existem alguns mitos que as pessoas ainda têm sobre o assunto, que eu acho que está correto ter esses mitos ainda, é um assunto novo, e todo assunto novo traz, né, uma insegurança, e eu não vou ser o primeiro a usar, então deixa alguém usar, eu não vou ser cobaia disso, né, então deixa alguém usar, se der certo eu uso também. Mas o cloud, o que a gente tem percebido é que muitas empresas, ele tem medo de não estar vendo os seus dados, por exemplo. Então, quer dizer, onde estão os meus dados? Os meus dados estão na nuvem. O que significa isso? E como é que, desde uma empresa até uma pessoa física, pode ter certeza de que quando ele precisar do dado, o dado vai estar lá íntegro, que ninguém usou o dado dele, porque, por exemplo, eu vou citar aqui, vou dar só o exemplo de um segmento, por exemplo, e todo segmento, né, tem isso, mas o meu concorrente, então, pode, de repente, estar olhando os meus dados e eu fico frágil, então eu não quero usar a cloud. O que você pode nos dizer em relação a isso? Interessante. Bom, primeiro, como você falou, o receio do novo, né? Eu me lembro que há uns 10, 12 anos atrás começava a se falar em comércio eletrônico e as pessoas tinham muito medo. Eu colocar meu cartão de crédito na internet, não vou fazer isso. E hoje, quem é que não faz? Você faz operações bancárias na internet, eu nem vou à agência. A gente sabe hoje que tem greve de banco e lê no jornal, porque, né, a gente nem vai mais na agência. Exatamente. Então, faz parte. E há 10 anos atrás, provavelmente estaríamos fazendo essa pergunta, né? Será possível, no futuro, nós usarmos comércio eletrônico, acessar bancos, fazer transações financeiras via internet? Né? E aí tem uma coisa interessante. Você coloca o seu dinheiro no banco, mas o dinheiro você não fica vendo. Né? E você não pergunta. Então, existe uma percepção que o fato dos dados estarem num provedor, eles estão mais inseguros do que na sua casa. Né? Você tem certeza que vai haver problemas? Bom, 100% de segurança nada existe. Você também pode ter os dados no seu computador e ele ser roubado, ou cair no chão, quebrar e você não tirou backup, porque ninguém tira backup. Ninguém tira backup. Então, a insegurança. Né? Agora, como um banco garante, os grandes provedores de nuvem também são empresas extremamente sólidas, com uma experiência muito grande, com centenas de pessoas preocupadas com segurança. Imagina uma IBM. Quantas pessoas administram os data centers da IBM e estão preocupadas com segurança? Muito mais do que a maioria das empresas tem dentro das suas casas. Então, o fato de estar numa máquina ou num data center externo não necessariamente é inseguro. Pelo contrário, eu diria que é mais seguro que a maioria dos pequenos e médios data centers que nós temos aí. Quanto à questão de onde está o dado, eventualmente o dado pode estar até no outro país. Caso você não queira que isso aconteça, você faz um contrato com o provedor da nuvem dizendo, olha, eu preciso que os dados estejam no território nacional. Exemplo, os governos fazem isso. Então, o governo americano, por exemplo, ele utiliza muito computação em nuvem. Existe uma política de adoção de nuvem muito intensiva no governo federal dos Estados Unidos. Eles chamam até de cloud first, ou seja, qualquer coisa que você tem que desenvolver hoje no órgão do governo americano, governo federal, qualquer órgão do governo federal americano, tem que ser em nuvem. Se não for, você tem que justificar. E obviamente, você está falando digamos, da Agência contra Drogas, o FBI, que obviamente tem necessidade de segurança. Então você tem também as chamadas nuvens privadas. Nuvem privada eu tenho um conjunto de servidores, um conjunto de data centers de minha posse, e que eu vou administrá-los de forma automatizada. O grande segredo da computação em nuvem é o processo ou a camada de inteligência que permite que eu não me preocupe em colocar um software num determinado computador, os dados num determinado HD. Em qualquer lugar ele gerencia para mim. É como se fosse eu
criar um pool, né, um conjunto de servidores, e ele ser visto como uma única entidade. Ele aloca espaço aonde estiver. Então isso pode ser um serviço ofertado por uma empresa para qualquer usuário acessar e compartilhar, mas a empresa garante que há um isolamento e segregação dos dados. Quer dizer, o fato de, por exemplo, na IBM ter centenas de usuários usando o serviço de nuvem da IBM, ninguém acessa o dado de outro, porque a tecnologia garante que você não tem acesso indevido. Ou você faz isso numa nuvem privada dentro de casa. E é interessante que alguns casos que nós vemos, né, alguns meses atrás, acho que foi ano passado, teve o caso de uma empresa, se não me engano a Sony, que o problema de vazamento de informações, até de games, não é um ambiente de computação em nuvem, eram os dados da própria empresa. Quer dizer, então, volta e meia acontece uma situação dessa, o sistema está fora do ar, uma empresa aérea chega lá, o sistema de reserva está fora do ar. Ele não está rodando em nuvem, está rodando os servidores dedicados, mas está fora do ar. Então, nada é 100% garantido em nada. Claro. Eu viajo 80, 90 vezes de avião, a possibilidade de haver um acidente existe, mas é mínima. Eu nem me preocupo com isso. Como eu falei, eu gosto da aviação e tem aquelas piadas de aviador, né, que diz que o bom piloto que é aquele que o número de pouso e decolagem é exatamente o mesmo. Se ele tem mais decolagem do que pouso, aconteceu alguma coisa. Então, quando o número de decolagem é igual ao de pouso, é um indicador de desempenho. É um indicador de desempenho. Quer dizer, mas eu não entro no avião preocupado. É um momento até de relaxamento. Saio de uma reunião, vou para outra, e o momento mais tranquilo é o voo. Né? O aeroporto já é mais complicado. E existe a chance de um acidente? Existe, mas é 0,00. E quando acontece um acidente, todo um trabalho investigativo é feito para evitar que aconteça de novo. Então, existe esse problema da percepção. Um ambiente nuvem, por estar ali centralizado num imenso data center, ele é vulnerável. Não é. Na hora que você consegue ou tenta acessar, você tem muitas barreiras. Então é mais fácil para um hacker, por exemplo, um cracker, que é o lado mal do... Não, o hacker tem um positivo, o pessoal entende de forma negativa, mas não é. É positivo. O cracker, que é o negativo no aspecto de tentar fazer alguma coisa indevida, é mais fácil ele tentar acessar um servidor de pequenas empresas que também tem dados importantes, eventualmente de cartão de crédito ou dados sobre seus clientes, do que acessar um data center de uma grande corporação que oferece serviço de nuvem. O tempo que ele vai ter, e as barreiras são muito grandes. Então, nesse mesmo momento, deve estar se perdendo centenas de HDs e a gente não está sabendo, não sai no jornal. É a mesma coisa, uma analogia simplista, um acidente aéreo e acidente de carro. Quando há um acidente com um avião, uma tragédia, 200 pessoas morrem, ficam dias e dias saindo notícia no jornal, é uma investigação e trabalha-se para evitar que aquele acidente aconteça de novo. Mas, nesse mesmo período, talvez centenas de pessoas morrem por dia em acidentes de carro. Só no Brasil, para não ir lá fora. Só que é um acidente aqui, outro no interior de São Paulo, outro no Maranhão, outro no Piauí, outro no Rio Grande do Sul. Não aparece nem no jornal. Por exemplo, no jornal daqui de São Paulo, é registrado acidente de carro em São Luís do Maranhão? Não aparece, só no jornal de São Luís do Maranhão. Então, nesse momento, deve